vamos começar no versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago de Alfeu, Simão o zelador e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Vamos mais embaixo até o versículo 20. Porque no livro está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Versículo 24. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhes: Varões judeus, todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Agora vamos até o versículo 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós me veis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Versículo 25. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Versículo 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes,
Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu gostaria de ler o versículo 38 mais uma vez, observando que a segunda frase é parentética. Vamos ler assim: disse-lhes Pedro: arrependei-vos para perdão dos pecados, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Só isto que vamos ler hoje. Deus há de abençoar ricamente esta porção da sua palavra. Ontem à noite nós observamos que este livro, os Atos dos Apóstolos, nos apresenta as atividades do Senhor glorificado, o que é realmente uma continuação da história que temos nos Evangelhos, mostrando como o Senhor começou uma obra aqui na terra e depois subiu às alturas do céu, tomou seu lugar à destra do Pai e continuou a sua obra aqui na terra. Veja como os primeiros capítulos desse livro destacam este fato. Observamos ontem no capítulo 1, versículo 2, que quando o Senhor ainda estava aqui na terra, Ele deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Veja a ordem. O Senhor, Ele deu os mandamentos. Ele deu os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos seus apóstolos. E é isto que vemos em todo o livro dos Atos. Aquele que foi crucificado, rejeitado, hoje está entronizado. Toda a autoridade no céu e na terra reside nele. E Ele enviou para cá o seu Espírito Santo, que opera em homens e mulheres para, através deles, fazer a obra do Senhor. No capítulo 2, observamos no versículo 33 que o Senhor Jesus, à destra do Pai, derramou aquilo que os homens em Jerusalém viram e ouviram naquele dia de Pentecostes. Aquele trabalho todo, a conversão de 3.000 almas, a formação da igreja, tudo isto foi feito porque o Senhor
derramou isto, exercendo a sua autoridade, continuando o seu trabalho através do Espírito Santo, operando em corações humanos. Quando chegamos no último versículo do capítulo 2, vemos mais uma evidência disto. O Senhor acrescentava todos os dias. O Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. O Senhor estava fazendo a obra. E no capítulo 3, quando ele manifestou o seu poder, curando aquele paralítico à porta do templo, o povo correu para ver o que estava acontecendo. Ouvindo aquela notícia, Pedro lhes disse: por que olhais tanto para nós? Como se de nós próprios, pelo nosso poder, fizemos este homem andar. E no capítulo seguinte ele disse claramente perante as autoridades: em nome de Jesus o Nazareno é que são diante de vós. E assim podemos continuar através dos Atos, mostrando que neste livro vemos o Senhor glorificado, fazendo a sua obra. O seu agente divino é o Espírito Santo, e os seus instrumentos são homens e mulheres. Lendo estes capítulos, logo podemos observar a natureza desta obra que ele está fazendo. Vemos no capítulo 2 a conversão de muitas almas, e logo em seguida lemos de uma igreja. Vemos em capítulo 2 a formação da primeira igreja aqui no mundo. Talvez seria bom destacar este fato. Creio que muitos aqui já sabem, mas seria bom não esquecer de destacar que a primeira igreja neste mundo foi plantada em Jerusalém no dia de Pentecostes, no mesmo ano em que nosso Senhor foi crucificado. Podemos confirmar isto vendo outras passagens, como Mateus capítulo 16. Quando o Senhor estava aqui na terra, ele falou da igreja. E em Mateus 16 ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Repare bem o verbo, o tempo do verbo. Ele não disse: sobre esta pedra estou edificando a minha igreja. Não disse isto porque ainda não estava edificando a igreja, não tinha começado. Ele disse: sobre esta pedra edificarei. Era algo futuro. Não havia igreja no Velho Testamento. Havia sim um povo de Deus, havia sim uma casa de Deus, mas não havia igreja. A igreja começou em Atos capítulo 2. A primeira igreja foi plantada em Jerusalém. A carta aos Efésios também confirma isto. No capítulo 3, lembra como o apóstolo fala do mistério de Cristo, no versículo 4, e depois começa a explicar o que é este mistério de Cristo. Ele diz: o mistério foi oculto em Deus nos séculos passados. Não foi revelado, como agora está sendo revelado agora pelos santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios agora são co-herdeiros, formando um corpo. É o mistério de Cristo, a igreja revelada agora.
No Velho Testamento não havia igreja. A primeira igreja neste mundo, repito, foi plantada em Jerusalém no dia de Pentecostes, no ano em que o Senhor morreu, ressuscitou e voltou à glória do céu. Hoje nós vamos olhar mais de perto naquela primeira igreja, porque, como já indicamos ontem, podemos ver um modelo para nós, podemos ver instruções suficientes para que nós possamos, hoje em dia, perceber o que o Senhor está fazendo. Pensando naquela igreja em Jerusalém, eu gostaria de pensar em primeiro lugar nas pessoas que Deus usou para formar aquela igreja. E depois de olhar um pouco para aquelas pessoas que faziam parte daquela igreja, podemos considerar o meio que o Senhor usou para formar aquela igreja. E tendo contemplado as pessoas e considerado o meio, podemos ver, pelo menos em parte, o modelo que Deus deixou. E se o tempo ainda permitir, poderemos pensar um pouquinho no resultado de tudo isto. Em primeiro lugar, as pessoas que o Senhor usou para formar aquela igreja. Lendo o capítulo 1 e capítulo 2, podemos ver algumas características daquelas pessoas. Vamos escolher apenas 3 características hoje. Para formar aquela igreja, o Senhor usou pessoas dispostas a obedecer a palavra dele. Pessoas obedientes à sua palavra. No capítulo 1, versículo 4, vemos que quando o Senhor ainda estava na terra, Ele lhes deu um mandamento, que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem até receber a promessa do Pai. Uma ordem dada pelo Senhor, não se ausentar de Jerusalém. Depois lemos como o Senhor subiu às alturas, e depois da visita daqueles seres angélicos, aqueles discípulos voltaram, versículo 12, voltaram para Jerusalém, obedeceram a ordem que o Senhor tinha dado, um povo obediente. Depois, lemos como Pedro se levantou no meio deles e começou a falar das Escrituras acerca de Judas. E no versículo 20, vemos como eles obedeceram o que Deus deixou escrito no Salmo 109. Naquele salmo estava escrito que outro deveria tomar o lugar de Judas. E agindo naquela palavra, baseados naquela palavra, os apóstolos escolheram outro para tomar o lugar de Judas. Se no versículo 12 obedeceram uma palavra que o Senhor falou, no versículo 20 obedeceram uma palavra que estava escrita no Velho Testamento, uma palavra que o Senhor falou aos seus ouvidos, eles obedeceram. Também a palavra que estava escrita, eles aceitaram e obedeceram. Porque a palavra escrita tem o mesmo valor
e a mesma autoridade das palavras que saíram da boca do Senhor. Esses discípulos, então, eram pessoas obedientes. Podemos continuar através dos Atos, mas vamos limitar-nos ao capítulo 2. Depois da pregação de Pedro, muitos creram. Diz que aqueles que de bom grado receberam a palavra, obedecendo aquela exortação, estes foram batizados e agregados naquela igreja. A primeira característica das pessoas que Deus usou é uma disposição para obedecer à palavra dele. E eu gostaria de aplicar isto a nós nesta noite, porque se nós queremos ser usados por Deus, se queremos ser instrumentos úteis na sua obra, é necessário que haja em nós esta mesma disposição. Se Deus falou, eu faço. Se Deus falou, não há mais discussão. Se eu abro a Bíblia e vejo escrito, não vos prendais em jugo desigual, então eu não faço. A palavra escrita é a palavra de Deus. E se não estamos dispostos a obedecer sem reservas, sem discussão, não estamos em condições de sermos usados por Ele. Aquele povo que Ele usou para formar a primeira igreja era um povo que obedecia a sua palavra e também um povo que orava. No capítulo 1, versículo 14, vemos que todos eles perseveravam unânimes em oração e súplicas. A primeira reunião depois da ascensão do Senhor foi uma reunião de oração. Ainda não existia igreja, mas antes da formação da igreja, vemos estes cristãos orando, perseverando. Quando chegamos no versículo 24, vemos mais uma vez esses irmãos orando. Tem que escolher um para tomar o lugar de Judas. Não começam a pesar na balança as qualidades de um e as qualidades de outro. Não promovem uma eleição, mas se dirigem a Deus em oração, para que o Senhor mostre, porque é o Senhor que está fazendo a obra. Querem que o Senhor mostre qual dos dois Ele escolheu, e estavam em oração. Quando chegamos no capítulo 4, vemos esta mesma igreja de Jerusalém numa situação difícil. As autoridades proibiram a pregação, ameaçaram, estavam de fato numa situação difícil. Fazer o quê? Reunir para estudar o caso, decidir no caminho mais prudente? Não fizeram isto. Se reuniram sim, não para discutir o problema, não para decidir o que faria, mas para orar. E oraram a Deus, pedindo ousadia para pregar.
porque estava escrito, sabiam que Deus tinha falado, que deveriam pregar. E eles oravam a Deus, pedindo a ousadia para cumprir a sua palavra. Um povo que orava. Pensando mais nesta qualidade, podemos ver que era de fato um povo que sentia a sua necessidade do Senhor. Precisava de orientação dele. Precisava de poder dele. E, portanto, oravam. Meus irmãos, se nós queremos ser úteis na obra do Senhor, se queremos que Ele nos use, é necessário que sintamos a nossa dependência dEle, que estejamos em comunhão com Ele, através de oração. Podemos pausar um pouco aqui, pensar na nossa vida particular. Cada um de nós temos 24 horas em cada dia. Destas 24 horas, quantas nós dedicamos à oração? Aquele povo que Deus usou em Jerusalém era um povo caracterizado pela oração. A oração é uma característica nossa? Como igreja, somos uma igreja que ora? Eu não sei quantas horas de reunião vocês têm por semana normalmente. Tem várias reuniões aos domingos durante a semana. Eu não sei o total de horas. Mas aquele total de horas que vocês passam reunidos, quanto tempo é dedicado à oração? Se nós somos uma igreja caracterizada pela oração, se nós sentíssemos a nossa dependência de Deus, estaríamos com mais frequência de joelhos na sua presença. Se reconhecêssemos, Ele está fazendo a obra, eu sou apenas um instrumento que Ele pode usar ou pode deixar de usar. Se reconhecêssemos, estaríamos mais tempo, mais vezes na sua presença. Aquele povo que Ele usou era um povo caracterizado pela obediência e pela oração. Mas uma característica será suficiente. É um povo unido. Veja mais uma vez capítulo 1, versículo 14. Perseveravam unânimes. Todos esses perseveravam unânimes. E os apóstolos são citados um por um, todos eles, unanimemente, perseverando em oração, junto com as mulheres, também com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos do Senhor Jesus, todos eles unidos. Já mencionamos que ainda não existia a igreja naquele momento, mas quão bom é quando reunimos para orar. A oração é poderosa.
Mas a oração em conjunto é tão importante e é significante que esta primeira reunião foi de oração. Quando a igreja toda reúne para orar, não é necessário dividir em grupos, nem há vantagem nisso. Às vezes acontece, os irmãos numa sala, as irmãs em outra, mas não há vantagem nisso. O importante é que todos estejam juntos, como vemos em Atos capítulo 1, unidos, perseverando unânime em oração. Capítulo 2, versículo 1, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar, unidos. Versículo 44, todos eles estavam juntos. Versículo 46, mais uma vez. Você não pode ler esses primeiros capítulos sem ver a união que existia entre estes cristãos. São chamados de irmãos, já dando a ideia de uma família. E de fato eles viviam como uma família. Viviam como família e agiam como um corpo. Formaram um só corpo. Não havia divisão. Era um povo obediente, um povo que orava e um povo unido. Obediente porque reconhecia o trabalho é do Senhor. Ele manda, nós obedecemos. Um povo que orava porque reconhecia, precisamos dele, precisamos de orientação, precisamos de poder. Era um povo unido porque reconhecia, precisamos uns dos outros. E eu espero que todos nós sejamos um povo obediente, um povo dependente que ora, um povo unido que reconhece que precisamos uns dos outros para o nosso desenvolvimento espiritual. Como um povo assim, o Senhor começou a sua obra. Como um povo assim, Ele quer continuar no dia de hoje. Mas qual foi o meio que Ele usou para formar aquela igreja? Fala-se muito hoje em dia em melhores métodos de trabalho, mas o método divino que Ele usou desde o início é o mesmo que funciona até hoje. No capítulo 2, vemos o apóstolo Pedro levantando-se com os 11, mais uma vez indicando a união. Ele levanta a sua voz e começa a pregar. E o resultado daquela pregação no capítulo 2 foi a conversão de 3.000 almas. No capítulo 3 vemos ele pregando mais uma vez. No capítulo 4, em circunstâncias mais restritas, ele está pregando novamente. Vemos Filipe pregando em Samaria para a multidão. E o mesmo Filipe, no mesmo capítulo, pregando para um só homem, numa conversa lá no deserto. E através de todos os Atos dos Apóstolos, vemos esse mesmo exemplo. O trabalho foi feito através da pregação do Evangelho. Talvez pareça muito evidente. Poderá pensar que não precisava mencionar isto. Mas eu quero que você repare bem a pregação, para ver o modelo de pregação, como foi que o apóstolo pregou
Se você começa a ler a pregação dele em Atos capítulo 2, a primeira coisa que chama a atenção é seu uso da palavra de Deus. Ele começa a sua pregação citando a profecia de Joel. Logo mais embaixo ele vai para o livro dos Salmos, citando o Salmo 69, depois Salmo 109, depois ele vai para o Salmo 110, e se você tomar o tempo de contar, você vai descobrir que mais ou menos a metade, mais ou menos 50% da sua pregação é citação direta da palavra de Deus. Impressionante isto. Podemos descrever aquela pregação como uma só palavra. Pedro pregava a palavra. E quando você lê os capítulos seguintes, você vai ver outras pessoas fazendo a mesma coisa. Lemos em capítulo 8, versículo 4, que aqueles que foram dispersos andavam por toda parte, anunciando a palavra. Quando chega no capítulo 11, vai ver que eles chegaram na Fenícia, em Chipre, em Antioquia, anunciando a palavra. Lembra como Paulo, na sua última carta, disse a Timóteo: Timóteo, pregue a palavra. Este é o modelo. É assim que Deus faz a sua obra, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, e o nosso dever é pregar a palavra. Isso não quer dizer apenas ler um trecho da Bíblia antes de pregar, ler um trecho e contar cada caso interessante, cada historinho que supostamente vai ilustrar alguma verdade. Pregar a palavra quer dizer pregar a palavra. 50% das palavras que Pedro usou no dia de Pentecostes eram citações diretas do Velho Testamento. Outra coisa que você vê na pregação dele é que ele pregou Cristo. Ele começou citando a profecia de Joel, vários versículos daquela profecia que ele já sabia de cor. Ele não estava lendo, ele citou. E depois de citar a profecia de Joel, ele disse: varões israelenses, ouvi estas palavras, Jesus Nazareno. E aí ele começou a contar a vida de Jesus Cristo, falar acerca de Jesus Cristo, como ele viveu, como ele morreu, como ele ressuscitou, como subiu ao céu e como ele derramou isto que disse Pedro: agora vocês estão ouvindo e vendo. Ele pregou a Cristo. A maior parte da pregação era a pessoa de Cristo. E quando você continua lendo nos Atos, você vai chegar em outras passagens que confirmam isto. O modelo é isto: pregar a palavra, pregar Cristo. Já mencionamos o capítulo 8. Já citamos que no versículo 4 andavam por toda parte pregando a palavra. Versículo 4. Lembra do versículo 5? Filipe desceu para Samaria e lhes anunciou a Cristo. Pregar a palavra e pregar Cristo. E no mesmo capítulo, quando ele estava no carro junto com o eunuco, versículo 29 diz, começando na mesma escritura, e anunciou a Jesus. Lembra de 1 Coríntios, capítulo 1? Os judeus pedem sinal, os gregos querem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Sabia que não era isto que o povo queria? O povo queria sinais, queria filosofias. Ninguém queria ouvir de Cristo crucificado, mas Paulo insistiu.
capítulo 2, versículo 2, eu propus nada saber entre vós, nada saber, a não ser Cristo Jesus, e este crucificado. Aquela pregação apostólica era uma pregação da palavra, apresentando a Cristo. Disse Paulo, não pregamos a nós mesmos, e muito menos pregamos a nossa igreja, pregamos a Cristo, e este crucificado. Talvez devemos observar mais uma característica daquela pregação. Aquele povo ouvindo aquela pregação, que realmente os convenceu do seu pecado. Lembra como Pedro foi muito objetivo, muito direto? Ele disse a respeito de Jesus Nazareno, homem que andou por toda parte fazendo bem, homem que Deus levantou no meio de vós, e vós o crucificastes, vós o matastes. Ele falou diretamente, abertamente do pecado, colocou o seu dedo na ferida, e eles se compungiram nos seus lugares. Que faremos? E resposta no versículo 38, arrependei-vos. Pregava o arrependimento. Sabe que o arrependimento está desaparecendo das pregações em nossos dias? Prega-se hoje um evangelho diferente. Mas quando João Batista começou a pregar lá no deserto, Mateus capítulo 3 diz que ele começou a pregar dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Marcos capítulo 1 diz, Jesus Cristo começou a pregar dizendo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E o apóstolo Paulo nos informa em Atos 17, versículo 30, que Deus anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Irmãos, é importante que preguemos este Evangelho, pregando a palavra, pregando Cristo, anunciando a todos em todo lugar que se arrependam. Eu disse que hoje se prega um evangelho diferente. Segundo Coríntios 11 fala disto. Diz que é um outro evangelho que apresenta um outro Jesus no poder de um outro Espírito. Muitas pregações de hoje apresentam um Deus que está de joelhos implorando, por favor, pecador, me deixe entrar no teu coração, por favor, me aceite. Mas o Deus vivo e verdadeiro não está de joelhos implorando. O Senhor está elevado no seu trono. Toda a autoridade no céu e na terra reside nele. Mas Ele é um Deus de amor. Ele vai julgar o mundo em justiça um dia. Mas Ele ama o pecador. Ele não quer que ninguém se perca. Portanto, Ele anuncia com toda a dignidade e autoridade do seu trono, anuncia a todos em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que há de julgar o mundo em justiça. E o nosso dever como pregadores do Evangelho é seguir o modelo bíblico, pregar a palavra, apresentar Cristo, acusando o mundo do seu pecado, procurando atingir a consciência para que o pecador possa sentir o seu pecado, a sua culpa, para que possa arrepender e buscar ao Senhor enquanto se pode achar. O Senhor está fazendo a sua obra.
através de pessoas que obedecem, pessoas que sentem a sua necessidade e oram, pessoas que estão unidas, e o meio que ele usa é esta pregação solene e séria do Evangelho. E o resultado? Naquele dia, os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e no mesmo dia foram agregados. Veja bem a ordem: conversão, batismo, recepção à comunhão da igreja local. E não é o fim. Não são apenas 3 passos. Há mais um: conversão, batismo, recepção à comunhão da igreja e perseverança. Versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não desenvolveram essa doutrina, modificando-a de acordo com as circunstâncias, de acordo com os tempos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que os apóstolos ensinaram no início não precisa de modificação, não precisa ser adaptado, não podemos acrescentar, nem tirar daquilo, mas temos de perseverar. A doutrina jamais mudará. Circunstâncias mudam. De um país para o outro há muitas diferenças de cultura. De uma época para outra há muitas diferenças, mas as igrejas de Deus têm o dever de seguir o mesmo modelo e, perseverando na doutrina dos apóstolos, uma igreja que se reúne em São Joaquim hoje, em 1994, deverá estar fazendo exatamente como a igreja em Jerusalém, quase 2